Fala aí pessoal, aqui quem está falando é o professor Matheus e vamos resolver esse problema da prova P1 de Física 2 da UFRJ, o exercício não sei qual o número, mas é do ano de 2023.1, tá? E ele diz o seguinte: um reservatório contém dois líquidos immiscíveis, que eles não se misturam, e aí o fluido A ocupa uma região de altura HA e o fluido B com metade da densidade do fluido A, então a gente já escreve aqui que ρB é igual a ρA sobre 2, beleza? Ele ocupa uma região de altura HB, conforme mostra essa figura. Um pequeno furo é feito na base do reservatório. Qual é a velocidade do vazamento? Suponha o escoamento estacionário invícido. Isso significa que ele tem viscosidade muito baixa, certo? Então o que a gente vai considerar aqui? Quando eu tenho essas questões que eu tenho um reservatório, né, e aí ele é aberto, por exemplo, e aí eu faço um furo na base, eu tenho um escoamento, né? O fluido aqui, ele desce e aí sai por aqui, certo? E aí, como eu tenho uma dinâmica aqui, um fluido ele não está mais em equilíbrio, eu tenho que usar a equação de Bernoulli, tá? Para quem não lembra, a equação de Bernoulli me diz o seguinte, que a pressão num ponto I mais ρ, velocidade no ponto I ao quadrado sobre 2, mais ρ de altura naquele ponto I, ele é constante. Ou seja, em qualquer outro ponto do mesmo fluido, eu vou ter a mesma grandeza que é dado por essa soma aqui, tá bom? Então, a gente guarda essa informação. E aí, a dificuldade nesse problema é encontrar os pontos, né? Geralmente a gente só tem um mesmo fluido. E aí, para facilitar, eu vou dar uma pintada aqui nesse fluido aqui de cima para a gente poder diferenciar, tá? Então, aqui eu tenho o fluido B, certo? Normalmente o que a gente tem é um único fluido e a gente faz a comparação desse ponto aqui, a ponto de saída, e o ponto mais alto ali, certo? Aqui não vai dar porque eu tenho dois fluidos, eu só posso fazer com dois fluidos. Então eu tenho que fazer a dinâmica desse fluido aqui descendo, né? Levando em consideração que esse cara aqui faz uma carga que exerce uma pressão no fluido de baixo. Como a gente faz isso? Ó, vamos pegar dois pontos aqui. Este ponto aqui de fora, ponto onde vai ter a velocidade. Este ponto aqui, né, no mesmo fluido, e eu posso escrever a equação de Bernoulli. Vamos chamar esse aqui de ponto 1, esse aqui de ponto 2, certo? Então, a pressão no ponto 1 mais a densidade do fluido, no caso aqui é o fluido A, ρ, velocidade de A ao quadrado sobre 2, não preciso botar VA, é o V aqui, né, ao quadrado sobre 2, nesse ponto 1 aqui, velocidade 1, desculpa, mais ρ de A, G, altura 1. A gente precisa adotar aqui umas alturas. Eu vou adotar aqui meu eixo Y crescendo para cima. Eu tenho, vamos lá, aqui é 0, aqui é uma altura H de A, e aqui não é uma altura H de B, é a altura B mais a altura A, tá? HB mais HA, certo? Este tamanho todo aqui vale HB, tá bom? Mas aqui no meu eixo aqui, HB mais HA, certo? Então, a altura aqui, nesse ponto aqui é 0. Eu já boto aqui um 0 aqui, não preciso mais... E aí, esse é o ponto 1. Agora eu vou considerar o ponto 2. Pressão no ponto 2, e aqui é que vai estar a novidade, mais ρ do A, velocidade no ponto 2 ao quadrado sobre 2, mais ρ de A, G, vezes a altura do ponto 2, que é o HA, certo? O que eu sei aqui? Bom, como a minha altura aqui é 0, deixa esse cara zerado. A velocidade aqui é esse V, então eu apago esse 1 daqui, é o V que eu quero calcular. A pressão 1 aqui é a pressão, como está aberto aqui, é a pressão que vem de fora, a pressão da atmosfera. Ele não me disse quanto vale, mas eu vou chamar isso aqui de P0. Tá? Então esse cara aqui, P0, pressão atmosférica. E nesse lado de cá, pressão 2, não sei, mas eu sei que é a pressão que esse fluido aqui exerce nesse cara, e aí já vamos falar um pouco mais adiante, mas aqui, quando eu tenho um reservatório, essa parte daqui de cima desce muito devagarzinho,
né? Se você pegar um balde, furar a base do balde, você vai observar que essa porção, essa superfície aqui, ela desce muito devagar em relação a esse cara. Então essa velocidade aqui a gente pode desprezar, tá bom? Esse termo é zero. Então a nossa equação ficou ρ de A, velocidade ao quadrado sobre 2, é igual a pressão no ponto 2 mais ρ de A, G, H de A. Estes termos aqui, a princípio eu conheço, esse termo é o que eu quero descobrir, porque tem um V, né? Ele não me disse as densidades, mas, enfim, vai acabar simplificando. O que eu preciso descobrir agora é essa pressão no ponto 2 aqui, certo? Então guarda essa equação daqui que a gente ainda tem coisa para descobrir. Qual é a pressão nesse ponto 2? Vamos copiar esse desenho aqui, trazer aqui para baixo. A pressão no ponto 2 aqui é a pressão da coluna líquida. Como essa parte aqui é aberta, eu tenho ainda aqui a pressão zero. Então, a pressão no ponto 2 é a pressão da coluna líquida, desse líquido B aqui, mais a pressão externa. Então, ó, pressão 2, agora virou um problema de hidrostática, né? Eu considero esse fluido aqui parado, né? Porque ele desce muito lentamente também. Então eu faço uma pressão usual que a gente faz. Pressão da coluna líquida mais pressão externa. Então é P0 mais a pressão da coluna líquida. Rho de B vezes G vezes essa altura daqui até aqui, né? Que é o HB. Certo? Seria pegar esse cara aqui menos o de baixo, mas ele já me deu o HB. Então agora eu pego esse valor, jogo aqui dentro e vamos ver o que, que dá aqui. Ah, lembrando que aqui, desculpa, ficou faltando um P0 aqui que eu eliminei sem querer, né? Então aqui tem um P0 aqui, mais. Beleza? Só me perdi aqui. Então vamos devolver isso aqui. Copia essa equação daqui. Então, P2, vamos substituir o P2 por esse cara aqui, que é P0 mais O de B, G, H de B. Certo? P0 tem nos dois lados, morre. E a gente pode lembrar que ele me disse que o ρ de B ele é metade do ρ de A. Esse aqui é ρ de A sobre 2. Não é isso? ρ de B é igual a ρ de A sobre 2. Então vamos resolver isso agora. Então ρ de A, velocidade ao quadrado sobre 2, é igual a P0 morreu. ρ de B virou ρ de A sobre 2. Então ρ de A sobre 2 vezes G vezes HB. Mais ρ de A vezes G vezes HA. Certinho? Ρ de A tem todo mundo. Posso cortar. Né? Multiplico todo mundo por 2. Então, V ao quadrado é igual a esse 2 some. Então, GHB mais 2GH de A. Certo? E agora é só tirar a raiz. Então, V é igual a raiz de GHB mais 2GHA. E essa é a nossa resposta. Vamos dar uma olhada aqui no enunciado. A gente tem raiz. Podia botar em evidência, acho que ali ele bota em evidência, então só para ficar certinho, igual a as alternativas, né? Então raiz tem G em todo mundo, G que multiplica HB mais 2HA. E aí vamos ver aqui, ó. G 2HA mais HB é o que a gente tem. 2HA mais HB, a ordem ali não importa, que é uma soma. Então é a letra A. E aí a gente resolveu esse problema aqui. E aí, gostaram? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!